Eu quero pedir que você agora abra a sua Bíblia no Evangelho, o qual escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25, nós vamos ler até o 30. E diz assim a palavra de Deus: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meio do meu, todas as coisas foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e algumas traduções diz sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, diz Jesus, diz o Senhor Jesus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que maravilha, né, irmãos? Só a leitura desse texto já nos traz um conforto. Só a leitura desse texto já nos traz um conforto. As palavras de Jesus para as nossas vidas. Hoje eu quero trazer uma ministração que Deus colocou no meu coração, para o seu coração, que tem como tema: venha como estás. Tem como tema: venha como estás. Jesus ele veio, queridos, para trazer novos começos. Jesus ele veio para trazer novos começos. E Jesus ele não se importava com a condição que a pessoa estava. Isso não era prioridade para Jesus chegar até alguém, a condição que essa pessoa estava. Jesus ele não se importava se era rico, se era pobre, se era feio, se era bonito, se era negro, se era branco, se era alto, se era baixo. Não. Jesus não se importava com isso. Porque Jesus ele veio para trazer novos começos. E o mais interessante, queridos, quando você vai estudar um pouquinho a Bíblia, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, a centralidade da Bíblia é Jesus. A Bíblia ela é cristocêntrica. Quando você vai ver de Gênesis até ali Mateus, comecinho de Mateus, até o Antigo Testamento, todo ele vai apontar para a vinda do Messias. Todo ele vai apontar para a vinda do Messias. Os livros ali, os 5 primeiros livros do Pentateuco, eles apontavam para Jesus. Aí você vai ter ali os livros históricos, apontava para Jesus. Você vai ter ali os livros poéticos, apontavam para Jesus. Você vai ter ali os cânticos, salmos, apontavam para Jesus. Você vai ver ali os profetas menores, todos apontavam para Jesus. Você vai ver ali os profetas maiores, Jeremias, Isaías, Ezequiel, maiores porque escreveram mais. Todos apontavam para Jesus. E você vai ver os profetas pequenos ali,
que a gente chama de profetas menores, porque os livros são mais curtos, todos são proféticos apontando para Jesus. E aí a gente vai e chega aqui no Novo Testamento. Jesus então nasce e Jesus aparece ali por volta dos seus 30 anos, começando o seu ministério. E é isso que eu quero que você entenda, que Jesus veio trazer novos começos. Jesus apareceu em um cenário extremamente religioso. Extremamente religioso. É tanto que Jesus, as pessoas esperavam o Messias prometido, que toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento apontava para ele, e quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e ainda tem gente esperando o Messias prometido. A religiosidade era tanto, que eles nem viram que o Messias já veio. Não viram que o Messias já veio, e agora vai voltar para buscar quem? A sua igreja. Foi em meio a esse cenário todo que Jesus apareceu. Foi em meio a toda essa religiosidade que Jesus começou ali o seu ministério. E Jesus, o interessante é que Jesus, ele não chegou, ele não entrou nessa onda da religiosidade. Por isso, os fariseus começaram já a tramar, quererem tirar a vida dele. Porque os religiosos da época, eles se apegavam mais a coisas. Mas entenda o que eu vou falar para você. Jesus, ele não veio para coisas, Jesus, ele veio para pessoas. E Jesus chama isso muito no seu coração. E Jesus, ele veio para pessoas. É tanto que Jesus começou a sair ali desse sistema religioso. Porque esse sistema religioso impedia com que as pessoas viessem a crer. É tanto que Jesus veio, apareceu e ninguém creu. No texto anterior, Jesus vai falar de algumas cidades aqui, que ele passou e ele fez milagre. Ele fez maravilhas. As pessoas viram aquilo que Jesus fez. Mas a religiosidade estava cegando aquelas pessoas. Havia uma escama sobre os olhos. E Jesus, ele vai dizer, olha, se lá em Sodoma, se lá em Gomorra fosse feito os milagres que eu fiz aí, eles continuariam, não teria sido destruído. Mas vocês, Jesus dizendo, mas vocês viram tudo isso, mas na verdade não viram, estão cegos. A religiosidade cegava aquelas pessoas. Por isso que Jesus ali, ele já chega quebrando protocolo, irmão. Jesus, ele já chega quebrando protocolo. Jesus, ele não chega enquadrado dentro da caixinha da religião. É tanto que no Evangelho de João vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, e todos quantos o receberam, agora será dado o direito, foi dado, é dado o direito de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Você consegue entender isso? Por quê? Porque gente é mais importante do que pessoas. Jesus então, ele começa a andar e começa a curar pessoas. Jesus, ele começa a curar pessoas. Jesus vai entrar ali numa sinagoga num dia de sábado, e está tendo uma reunião, e Jesus então, ele vai ver um homem que tinha a mão mirrada, e os fariseus, as pessoas que estavam ali, estavam todas esperando para ver o que Jesus ia fazer. Estavam esperando para ter alguma coisa para acusar Jesus. E Jesus, ele chama aquele homem, diz, venha cá para o meio. Jesus põe o homem no meio da sinagoga. Aí Jesus vai dizer assim, olha, se num dia de sábado, um bezerro, um boi, um animal de vocês cair num buraco, vocês vão deixar ele morrer? Claro que não. Aí, quem vale mais? A vida de um animal, de um boi ou de um homem? Acaso no sábado é lícito fazer o mal ou fazer o bem? Jesus falou. Jesus então começa então a caminhar, quebrando todos os protocolos.
Jesus vai entrar então na casa de um publicano, e ali ele vai sentar para comer com um publicano e com pecadores. Irmãos, judeu não entrava na casa de quem não fosse judeu. Se entrasse, estaria imundo, segundo a tradição dos judeus. Estaria imundo. E Jesus então ele vai e não só entra, como senta e também come. E Jesus sabe que as pessoas estão todas cochichando e falando para os discípulos: olha, o vosso mestre ali come com publicanos e com pecadores. Aí Jesus vai e fala assim: ei, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para o doente. Eu não vim para os bons, eu vim para os pecadores. Eu vim trazer arrependimento para os pecadores. Então, essa é a história que Jesus vem fazendo. Essa é a história que Jesus vem fazendo, irmãos. Pastor, o que o senhor quer falar? Entenda. Entenda. Não importa, escute. Não importa a sua situação. Não importa a forma que você está. Venha, Jesus diz para você nessa noite: venha como estás. Eu vou parar de beber, pastor, depois eu vou para a igreja. Não, venha como está. Eu vou parar de usar droga, pastor, depois eu vou para a igreja. Não, venha como está. Estava vendo outro dia um filósofo, e ele estava dizendo que as igrejas evangélicas no Brasil, elas crescem porque elas pregam o evangelho voltado para as pessoas menos favorecidas. Deixa eu te dizer um negócio, não é que a igreja prega para as pessoas menos favorecidas. A igreja prega o que Jesus mandou pregar. A igreja prega para os necessitados. A igreja prega para os oprimidos. A igreja prega para aqueles que precisam de arrependimento, independente da sua condição social. Jesus veio trazer novos começos. E Jesus então entra e senta ali e come com aqueles pecadores, publicanos. E ali os judeus ficam loucos, ali os fariseus ficam doidos. Como pode isso acontecer? Jesus, ele não se importa com a situação que você está. Ele não se importava com a situação que as pessoas estavam. Quer ver uma coisa? Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu era ladrão. Lembra disso? Zaqueu viu falar que Jesus ia entrar na cidade ali em Jericó. Então Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu esperou, saiu correndo na frente, subiu em uma figueira. Zaqueu era baixinho, subiu na figueira. E a Bíblia vai dizer então que quando Jesus está passando, Jesus olha para cima e fala: ei, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Não importa se tu é ladrão, não importa o que tu fez até hoje, não importa a estação passada, o que vai importar é os frutos que você vai dar dessa estação para frente. Depois que eu entrar na tua casa e que eu sair, nunca mais você será o mesmo. Jesus não olhou, não, ele é ladrão, eu não vou na casa dele. Jesus foi, Zaqueu foi regenerado, devolveu aquilo que podia devolver, e foi uma nova criatura, e teve novos começos, porque Jesus não veio para coisas, Jesus veio para gente. Lembra da mulher samaritana? Quando foi pegar lá água no poço, falando com Jesus, ela era samaritana, ela não podia falar com Jesus, não podia falar com ela, porque Jesus era judeu e ela era samaritana. E tinha outro problema, Jesus, homem, essa mulher era uma mulher, não podia ali na beira do poço o homem se comunicar com a mulher. Jesus quebrou todo o protocolo, e quando Jesus saiu dali, aquela mulher teve certeza que Jesus era o Messias. Jesus não ligou se ela era samaritana ou não. Lembra de Saulo? Saulo, ele era fariseu. Teve um encontro com Jesus. Jesus foi até Saulo. Saulo ficou cego. Você conhece a história. E depois Saulo voltou à visão. E daquele momento em diante,
Saulo já não era mais Saulo, agora Saulo passou a ser Paulo, porque teve um encontro com Jesus. Jesus não se importou se ele era fariseu, Jesus não se importou se ele estava no dia da morte de cristãos, de Estevão, por exemplo. Jesus teve um encontro com ele. E aqui eu quero começar a ministrar na minha e na sua vida aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu peço que você redobre sua atenção. Preste atenção. Queridos, Jesus continuava fazendo o mesmo convite. E Jesus continua fazendo o mesmo convite hoje. Nessa noite, Jesus continua fazendo o mesmo convite, meu irmão. Jesus está dizendo para você assim, ó, vinde a mim. Não importa como tu está. Eu tenho visto a tua alma batida. Eu tenho visto os teus pecados, eu tenho visto por onde tu andou, eu tenho visto o que tu fez, mas não importa, eu sei que você precisa de um novo começo, você precisa de uma mudança. Vem até mim. Vem até mim. É o convite que Jesus faz essa noite. É o convite que Jesus faz para você essa noite. Pastor, mas eu não bebo, não importa. Pastor, eu não uso droga, não importa. Pastor, eu tenho dinheiro, não importa. Mas a tua alma está abatida. Você precisa de descanso. Você precisa de Jesus, como eu preciso. E Jesus então, ele vai fazer o convite. Primeiro Jesus faz o convite. Jesus vai dizer assim, ó, vinde até mim. E depois Jesus vai dar as qualificações ali para os convidados. Entenda, primeiro Jesus vai fazer o convite. Pastor, e quem Jesus convida? Entenda, primeira coisa que você precisa entender é que o convite está feito. Segunda coisa que você precisa entender, para quem é o convite, pastor? Vamos ver aqui no texto, queridos. Vamos ver aqui no texto. No versículo de número 28, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Pastor, para quem é o convite então? Para os que estão cansados e oprimidos, queridos. Cansado do quê, pastor? Eu não estou cansado. Tá, querido. Tá, minha querida, você está cansado, sabe do quê? Dos problemas da vida. Os problemas que a vida traz, as situações difíceis vai acumulando e vai te cansando, e vai me cansando. Por isso nós precisamos de um renovo, por isso que nós precisamos de novos começos todos os dias. Por isso que Jesus diz, vinde a mim, o convite foi feito, aí agora ele vai dizer para quem? Para os que estão cansados. Cansado de quê? Das situações da vida, que você não consegue vencer sozinho, que te leva a uma depressão, que te leva a uma síndrome do pânico, que te leva à falta de vontade de viver. E essas coisas vão acontecendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Você nem percebe porque o diabo ele é sujo. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu quero dizer para você que o Filho do Homem, ele se manifestou, Jesus, para desfazer as obras do diabo. Por isso que ele te faz esse convite. Segundo, primeiro grupo é os cansados. Segundo, os oprimidos. Oprimidos pelo quê, pastor? Pelo pecado, querido. O pecado, ele oprime. O pecado, ao início, parece ser bom. No começo, parece ser gostoso. Mas com o tempo se passando, o pecado, ele vai oprimindo. E a pessoa vai se fechando, se fechando, se fechando, se fechando. Oprimido pelo pecado. O pecado ele começa na nossa mente. Para depois ele vai primeiro gerar, é como se fosse uma gravidez. Começa a passar na sua mente. E aí você vai dando vazão àquilo.
até com que aquilo nasce e você comete o pecado, e depois vem a consequência, e aí sim você começa a ser oprimido. Aí por isso que Jesus fala para mim e para você: vinde a mim, você que está oprimido pelo pecado, o pecado que te oprime, vinde a mim, eu tenho solução para a tua alma. Está aqui em Mateus 28, na parte 2, vamos ver. E eu vos aliviarei. Primeiro grupo, dos cansados. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Segundo, e os oprimidos. Aí depois que Jesus faz, queridos, o convite, depois que Jesus ele faz o convite, agora ele vai falar dos benefícios daquele que vem até Jesus, que aceita o convite de Jesus. Depois que aceita o convite de Jesus, Jesus então agora ele vai falar os benefícios. Preste atenção, entenda. Primeira coisa que Jesus fala: eu vos aliviarei. Está pesado, né, queridos? Aí Jesus vai falar para você assim, para mim: vinde a mim. Quem? Os cansados. Do quê? Dos problemas do mundo, os oprimidos. Pelo quê? Pelo pecado. Para quê? Porque eu quero te aliviar. Aí depois Jesus vai fazer, sabe o que com você, queridos? Preste atenção. Jesus vai trocar o seu fardo. 11:30, olha só. Porque Jesus dizendo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pastor, eu já estou 50 anos na igreja. Ei, mas espera aí, é uma briga, pastor, é pesado. Então esse fardo não é de Jesus, queridos. O fardo de Jesus, ele é leve. O fardo de Jesus, ele é leve. Por isso que Jesus está dizendo para você: eu quero trocar com você. Aceita o meu convite, que o meu fardo vai ser leve. Faz o seguinte, me dá o teu fardo pesado. Porque o teu fardo pesado eu já carreguei lá na cruz do Calvário. Você não precisa ficar mais carregando esse fardo pesado. O fardo pesado já ficou lá na cruz do Calvário. O fardo pesado que você está levando hoje não é de Jesus, é da religiosidade. O fardo de Jesus, ele é leve. Aí depois Jesus vai falar assim, e tem outra coisa. Vinde até mim, vós que estáis cansado do quê? Dos problemas do mundo. Vós que estáis oprimido do quê? Pelo pecado. Porque eu vou te aliviar. Como? Porque o teu fardo pesado já ficou lá na cruz. E o que mais o Senhor vai fazer, Jesus? Vem até mim, porque eu vou dar descanso para a tua alma. A tua alma precisa de descanso, querido. É descanso que a tua alma precisa. A minha alma precisa de descanso. Nós vemos pessoas sofrendo de depressão, de síndrome do pânico. Deus colocou no meu coração essa noite para orar por pessoas com síndrome do pânico e com depressão. Pessoas carregando pesos enormes, que não conseguem levar, porque não é o de Jesus. E pessoas com a alma abatida, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm uma vida aparentemente boa, mas a alma está abatida, sangrando, queridos. Você assiste aí os programas de televisão, você vê aí na mídia pessoas que têm dinheiro, artistas aí, meu irmão, se suicidando, querido. Pessoas que podem viajar para qualquer lugar do mundo, mas só quando a tua alma está abatida, aonde você for, o problema vai com você. Só há descanso para a tua alma em e esse é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que te faz o convite: vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Você precisa aceitar o convite de Jesus. Eu quero pedir para você que está em casa, abrir a tua Bíblia aí no Salmo de número 42. Para nós terminarmos. O louvor pode vir aqui. Presta atenção.
Presta atenção, a leitura é um pouco longa. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente: onde está o teu Deus? Oh, aleluia! Quando me lembro disso dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus.